Olá, meu nome é Maria Eugênia Pinto. Eu vou trabalhar com vocês nessa segunda aula, que é sobre indicadores de saúde para o monitoramento da promoção do autocuidado para pacientes com diabetes. O objetivo dessa atividade, então, é conhecer os indicadores que podem ser utilizados pela equipe de atenção primária para estruturar o acompanhamento do impacto do autocuidado do paciente com diabetes na sua população a curto, médio e longo prazo. Consenso entre os profissionais que trabalham na PS e também os profissionais que trabalham com epidemiologia, que ao planejar ações de saúde, a gente tem a necessidade de avaliar os seus impactos. E isso passa pelo conhecimento das condições de vida e de saúde de diversos grupos populacionais, ou seja, da população adscrita à minha unidade de saúde, e de acordo com o desenvolvimento da doença. Primeira pergunta é necessário monitorar as ações? Bom, a resposta, como a gente viu, é sim. Se a gente planeja uma ação, a gente já tem que planejar como é que a gente vai monitorar ela. A segunda pergunta é quais os indicadores devem ser escolhidos para monitorar as ações de promoção de autocuidado pela equipe de saúde. A gente não precisa ficar escolhendo entre os indicadores definidos pelo gestor ou os baseados em evidência. É importante que a gente tenha noção de que existem indicadores que são fidedignos com o processo de adoecer, e aí a gente utiliza a história natural da diabetes para produzir esses indicadores e para observar em que momento e em que fase a gente vai poder estar acompanhando esse autocuidado e, obviamente, como a gente vai poder estar medindo os resultados das ações que a gente está tentando promover dentro da nossa população de pacientes com diabetes. Nessa figura, vocês podem observar a evolução da história natural da diabetes. Então, do paciente normal até a morte, passando pelos estágios de pré-diabetes, diabetes e complicações e incapacidades. As flechas coloridas indicam as populações que estariam sendo abordadas em cada uma desses momentos da história natural da diabetes. Então, nos normais seria uma população em geral, no pré-diabetes uma população de alto risco para vir a desenvolver diabetes. E no diabetes eu já vou estar então trabalhando algumas questões de alto risco individual e não alto risco populacional. Nesse slide a gente pode observar, então, por exemplo, na população normal, que existem os fatores de risco e esses poderiam ser monitorados, a inatividade física, a obesidade. Quando a gente pensa no paciente com pré-diabetes, ou aquele paciente com fatores de risco específicos para diabetes, aí eu vou fazer medidas preventivas nessa população de risco. Então, atividade física, promover alimentação adequada. No paciente com diabetes, eu já vou estar tendo que trabalhar algumas questões mais de práticas preventivas, de ações que ele mesmo possa fazer e que nós, os profissionais da área da saúde, devemos executar no monitoramento desse paciente na área clínica. Então, as práticas preventivas, como exame dos pés, autocontrole da glicemia ou exame de fundo de olho. Claro que a gente não pode esquecer que existem fatores de risco para algumas complicações. Então, o indivíduo que fuma, a pressão arterial não controlada, a glicemia inadequada, a hiperlipidemia, isso são fatores complicadores que vão gerar um aumento da possibilidade desse indivíduo vir a desenvolver uma complicação ou uma incapacidade, como uma amputação, uma doença cardiovascular, uma cegueira ou uma doença renal. E claro que também existe a questão do estado de saúde, que são coisas que a gente pode medir, que seriam as limitações funcionais ou a qualidade de vida deste indivíduo. Então, quando a gente fala dos fatores de risco e as medidas de prevenção, o que a gente pode avaliar, por exemplo, é o percentual de indivíduos que participam das atividades de promoção de saúde dessa unidade de saúde. Então, pensem assim, o número total de participantes da uma área descrita de vocês no período de um ano, então, por exemplo, 2013, e a gente multiplica para 100 para poder fazer uma relação e poder, como a gente viu lá na mortalidade, na taxa, que a gente pode observar. E no denominador a gente tem a população total da área. Nas práticas preventivas a gente pode usar a mesma estratégia, percentual de indivíduos com exames de fundo de olho realizado, ou com exame de peso, ou com que estejam utilizando o autocontrole da glicemia. E aí o indicador que a gente está utilizando é o número de exames de fundo de olho realizados no período
Então, no período, por exemplo, 2013, vezes 100, porque é uma forma de a gente interpretar mais claramente os resultados numéricos. Novamente, a gente usa a mesma estratégia, fatores de risco para complicações, tabagismo, pressão arterial não controlada, ou seja, os fatores que podem levar esse indivíduo a complicações no diabetes. Então, o número de pacientes com glicemia controlada num período, 2013, vezes 100, de novo, para a gente poder facilitar a leitura dos resultados, dividido pelo total de pacientes com diagnóstico de diabetes naquela área no mesmo período. E por último, a relação entre estado de saúde, ou seja, limitações funcionais ou qualidade de vida. E aí o número de pacientes que evoluíram para doença renal crônica nesse período é um bom indicador, assim como, por exemplo, a internação hospitalar por complicação da diabetes também pode ser um indicador, dividido pelo total de pacientes que tenham diabetes na área de atuação dessa unidade. Aqui estão apresentados, então, indicadores que são sugeridos para a vigilância e para o monitoramento da diabetes na atenção primária, que é a prevalência de usuários com DM, a proporção de usuários com DM com acompanhamento ambulatorial, ou seja, que fazem consultas periódicas, a proporção de usuários com DM que fazem a hemoglobina glicada avaliada, o número médio de consultas desses usuários, a taxa de internação de DM e suas complicações, as taxas de internação e suas complicações na população adulta. Então, aqui de novo, eu estou trabalhando com taxa, taxa de amputação por DM, taxa de mortalidade por DM e suas complicações, e taxa de mortalidade por DM e suas complicações na população adulta da minha região ou do meu município. Então, aqui a gente vê alguns exemplos de indicadores que demonstram a efetividade de um programa como de promoção do autocuidado, levando em consideração a questão temporal. Curto prazo, médio prazo, longo prazo. A curto prazo eu teria redução da percentual de uso de medicamentos. Claro que a gente tem que observar que nem sempre uma melhora do autocuidado pode diminuir o número de medicamentos. Por quê? Porque eu posso ter um indivíduo que não ingeria os medicamentos adequadamente, ou seja, não fazia a retirada desse medicamento na unidade de saúde e que com o autocuidado começa a tomar medicação. Então, embora eu possa ter um aumento desse percentual, de novo, tem que ficar claro que o indicador é um número que a gente tem que interpretar de acordo com as situações que estão ocorrendo naquele momento. Adesão ao programa de promoção de saúde para redução de fatores de risco. Eu posso ter nessa unidade de saúde um grupo de caminhada e perceber que aumentou o número de indivíduos que aderiram com diabetes, que aderiram a esse programa da unidade e com isso ter uma leitura positiva de que as ações de promoção de autocuidado estão ocorrendo e estão apresentando um bom impacto. A médio prazo, eu posso ter uma redução das internações sensíveis à atenção primária. Então, aquelas variabilidades grandes de glicemia, aquela dificuldade maior em manter uns níveis de forma razoável a longo e médio prazo, isso faz com que o indivíduo possa não internar em função do seu diabetes. E também a redução da doença renal crônica terminal, que é uma consequência muito grave do diabetes e que com o autocuidado e o automonitoramento e a manutenção de uma glicemia em níveis adequados de forma constante, isso produz uma redução considerável dessa doença renal crônica. Quando a gente pensa nos indicadores a longo prazo, óbvio, a gente vai ter que ter as complicações mais graves, por exemplo, se a gente consegue avaliar que houve uma redução da mortalidade precoce ou uma redução em amputações. Isso faz com que eu tenha um resultado positivo de ações que foram iniciadas há um bom tempo atrás e que agora a gente vai estar colhendo o resultado positivo da unidade, em que essa população não vai adoecer e não vai ter as complicações mais importantes do diabetes. Se vocês recordarem que eu comentei na aula de indicadores de saúde, que existe a necessidade de a gente saber da onde a gente vai retirar as informações para alimentar esses indicadores. Então, quais as fontes de verificação dos indicadores de saúde para monitorar essas ações de saúde? Bom, eu tenho que pensar que eu possa ter informações que eu vou coletar na unidade de saúde, dentro do prontuário, dentro do inquérito próprio desenvolvido pela própria unidade, ou dentro do sistema de controle que essa unidade tenha desenvolvido.
para avaliar. A implementação de prontuários eletrônicos facilita muito essa questão, e isso faz com que eu possa ter dados muito importantes sobre os fatores de risco, sobre as questões de exames realizados ou não. Então, isso me proporciona dentro da unidade de saúde uma série de informações que eu não vou ter, às vezes, em outros bancos. Eu ainda posso utilizar alguns bancos locais, né, de dados locais, o SEAB, o POPMAC e a Pactuação trazem algumas questões relacionadas à diabetes, então é importante a gente utilizar o que já está sendo coletado e o que já está sendo utilizado pelo Ministério da Saúde, pelas secretarias municipais e estaduais de saúde, para monitorar outras questões de condições de saúde da população e dos serviços, que eu utilize esses dados também para monitorar as ações que a gente está executando e a gente está planejando. Então, os bancos de dados, tanto nacionais como locais, devem ser utilizados, devem ser fonte constante de dados e informações para o planejamento das ações locais. É importante chamar atenção para quando o eSUS for implementado, que ele vai ser um sistema que vai auxiliar nesses monitoramentos, tendo em vista que vai ter algumas informações sobre fatores de risco, sobre doenças autorreferidas, como diabetes, hipertensão ou alguma doença cardíaca ou renal, e isso vai poder facilitar o monitoramento e o acompanhamento da equipe com dados mais rotineiros. A ficha de atendimento do profissional de nível superior também vai apresentar motivo de consulta e, além disso, algumas informações sobre exames coletados. Isso facilita na hora de fazer o acompanhamento individual, mas também pode servir como uma ferramenta de acompanhamento do trabalho que a equipe vem exercendo. Finalizando, então, o processo de monitoramento, ele tem que ser lembrado que é um processo dinâmico em que a gente faz uma avaliação do indicador, vai fazer um planejamento de ações e definição de metas, vai executar as ações planejadas, vai reavaliar então esses indicadores que já foram avaliados para fazer a comparação e em cima disso a gente vai replanejar as ações ou redefinir metas de acordo com os resultados encontrados. Sempre procurando levar em conta que existem variáveis externas que podem estar influenciando esses indicadores e que a gente tem que estar atento para não só ficar com o dado como a coisa mais importante. É importante a gente agregar esse dado frio, desse dado numérico, a gente agregar algumas informações, como eu comentei antes, a questão do medicamento, que embora possa ter aumentado o percentual de utilização, foi por uma boa causa. Foi porque esses pacientes realmente estão utilizando a medicação agora e, consequentemente, estão indo buscar mais medicações. Então, observar isso é importante, porque são ações que vão determinar o replanejamento e a gente não pode ficar apenas utilizando o dado bruto, cru, como sendo a única informação. Então, recapitulando, o objetivo dessa aula, que era conhecer os indicadores que podem ser utilizados pela equipe para estruturar o acompanhamento do impacto do autocuidado do diabético na sua população a curto, médio e longo prazo. No próximo slide vocês vão ter acesso à bibliografia que foi utilizada para desenvolver essa aula e que vocês podem procurar caso tenham alguma dúvida ou queiram saber um pouquinho mais sobre o assunto.